Amém, meus irmãos. Feliz em poder retornar aqui, né? Já estive aqui nessa congregação, nessa igreja. Acho que não sei nem quanto tempo faz, mas foi uma festividade que eu tive aqui quando o meu tio, o irmão Hélio, ele era o dirigente dessa congregação. E aí ele nos deu a honra de poder estar aqui servindo a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. É o texto que eu vou usar para nós entendermos um pouco. Vou falar um pouco sobre, já que se trata de culto de doutrina, eu entendo que doutrina é o ensinamento de algumas das vertentes da palavra do Senhor, de alguma temática, vamos assim dizer, para poder ajudar os irmãos na caminhada, ajudando a conhecer sobre algo, para poder defender a fé. Então eu vou falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Eu estou usando a linguagem NVI, ela é um pouco diferente da linguagem que os irmãos utilizam. A minha Bíblia, Atos 19, a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: em que batismo receberam? Em que batismo vocês foram batizados? Perguntou Paulo. Batismo de João, respondeu eles. Disse-lhe Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo eles isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar sobre o Espírito Santo aqui essa noite, tentar ajudá-los diante de tanta heresia que tem surgido nos nossos dias. Antes, eu quero explicar aqui o contexto da palavra. Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele chegou à região, ou à cidade de Éfeso, que era uma grande cidade naquele tempo. E o texto sagrado diz que ele encontrou ali alguns discípulos. Eram homens que já acreditavam na pessoa de Jesus. Eram homens que já tinham até se batizado nas águas, por se arrepender dos caminhos errados, mas que tinha sido batizado no batismo que João indicara. João aqui é o João Batista. João Batista, todos nós sabemos que ele surgiu pregando o batismo do arrependimento e ensinando as pessoas que Jesus viria. E quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus, mostrando que ele era a pessoa que todos estavam esperando para vir, o Messias. Então esses homens aqui, eles eram crentes, eles eram pessoas que sabiam, que acreditavam em algo que era verdadeiro. Porém, eles não sabiam que existia o Espírito Santo. Já pensou, irmãos? Eles eram crentes, eram discípulos, mas não sabiam que existia o Espírito Santo. E aí, irmãos, ultimamente, é uma das coisas que nós devemos nos preocupar. Eu me pergunto, será que os nossos jovens, as nossas crianças, eles sabem que existe o Espírito Santo?
será que eles conhecem o Espírito Santo? Amém? Pronto, a irmã já está dizendo ali que conhece e que sabe. Graças a Deus. Aleluia. Aí Paulo, quando encontra esses homens aqui, ele batiza eles no nome de Jesus e impõe as mãos sobre eles. Quando ele impõe as mãos sobre eles, o Espírito Santo desce sobre esses 12 homens, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Esse texto aqui é bom também para se usar para defender a evidência do falar em línguas como evidência para o batismo com o Espírito Santo. Porque nós, como uma igreja pentecostal que nós somos, professamos, entendemos que somos, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo ele tem uma evidência física, que é o falar em línguas, tá certo? E isso aqui prova que aqueles homens eram discípulos, eram homens que acreditavam no que João tinha dito, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tinham sido batizados nas águas, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Esse texto é usado também para isso. Como eu disse, eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque Paulo fez uma pergunta: vocês conhecem, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sequer ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Eu sei que os irmãos aqui sabem que o Espírito Santo existe. Eu sei que os irmãos aqui já têm experiência com o Espírito Santo, que muitos aqui já foram batizados com o Espírito Santo, que muitos entendem que o Espírito Santo é o Consolador, que o Espírito Santo é uma pessoa, que a Bíblia mostra o Espírito Santo com vários símbolos na Bíblia: o vento, a água, o fogo, o óleo. Então eu entendo que os irmãos conhecem, mas para reforçar a nossa fé aqui essa noite, eu vou falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso e afirmando? Porque, irmãos, testemunho de Jeová. Se você pegar um testemunho de Jeová, ele vai dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles não acreditam em que o Espírito Santo é divino e que Jesus é Deus. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam no Pai, mas eles não compreendem que o Filho, que o Espírito Santo tem a mesma essência do Pai. Eles não entendem isso. E nas minhas palavras eu vou tentar mostrar aos irmãos como vocês conhecem os textos bíblicos e como vocês podem defender a sua fé. Porque há uma enxurrada na internet de heresias surgindo, e se nós não conhecermos as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos, nós vamos ser enganados por essas questões que têm surgido na nossa época, e aí vamos nos deixar levar e terminar nem crendo mais em nada. Então é importante que nós conheçamos e entendamos os textos sagrados para poder defender a nossa fé. Quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu estou dizendo, eu acredito que os irmãos entendam que Deus é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Só é um Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho e não é o Pai, mas é um único Deus que subsiste nessas 3 pessoas. Tem a mesma essência, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade. Eles têm tudo que um tem, o outro tem, mas por causa da salvação, um obedece ao outro para fazer determinadas funções dentro do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e para ser uma pessoa, irmãos, ele precisava ter personalidade. É isso que identifica uma pessoa, é ter personalidade. E o que é ter personalidade? É ter vontade própria, irmãos, é agir de maneira individual, espontânea, está entendendo? É escolher, é tomar decisões, é ter uma... Como é que eu posso aqui esclarecer? É ser guiado por si só. É tomar decisões. Isso é ter personalidade. E nós percebemos que o Espírito de Deus, ele tem isso. Por exemplo,
Em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz que os homens, os discípulos, estavam reunidos, jejuando e orando. Atos 13 e versículo de número 2. E diz que o Espírito Santo, enquanto ele jejuava, ele foi lá e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Então, quem deu a ordem, quem escolheu, quem separou, foi o Espírito Santo, irmãos. Então, ele, para tomar uma decisão, ele precisa ser uma pessoa. Algumas religiões vão dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, que não tem personalidade. Pois bem, eu estou mostrando, o Espírito Santo ele tem personalidade, porque ele chama pessoas para a sua obra. Atos capítulo 20, versículo de número 28, ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo. Ou seja, entenda isso aqui, Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso: olha, tenha cuidado do rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Só que Paulo usou a expressão aqui, Espírito Santo. Paulo disse assim: olha, tenha cuidado do rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês bispo, constituiu vocês presbítero. Então quem escolheu aqueles homens foi o Espírito Santo de Deus. Então, se ele tem poder de escolher, ele é uma pessoa, ele é um ser que tem personalidade. Ele não somente escolhe, irmãos. Perceba, quero que os irmãos aprendam, com doutrina para os irmãos aprenderem. Atos 13 e 2, o Espírito Santo escolheu pessoas para a missão. Atos 20 e 28, o Espírito Santo escolheu bispo, presbítero, para, ou anciãos em algumas linguagens, para estar à frente do rebanho de Deus. Ele não só escolhe, irmãos, ele dirige aonde esses homens vão pregar. Então, ele tem personalidade. Atos 16, versículo 6 e versículo de número 7. Quando, olha o que o texto diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso aqui é Paulo, irmãos. Ele tentou ir para a Ásia. O Espírito Santo não permitiu que ele fosse para aquela região. O Espírito Santo barrou eles. Por quê? Porque o Espírito ia levar eles para outra região. O Espírito estava levando eles para eles poderem pregar a palavra de Deus a uma região da Macedônia, aonde ele queria que eles fossem pregar. Então o Espírito Santo ele dirige aonde os irmãos, aonde os homens, os missionários, os pregadores, os pastores, aonde eles vão fazer a obra de Deus. Só quem pode tomar essa decisão é quem tem personalidade. O Espírito Santo ele tem vontade própria. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 11. O texto sagrado diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto aqui, Paulo está falando sobre dons espirituais. Paulo está dizendo: ó, o Espírito é um só, ele reparte os dons espirituais como ele quer, da forma que ele quer, ele entrega a quem ele quer. Então ele tem vontade própria, é ele quem escolhe a quem ele vai dar, a quem ele vai usar, a quem ele vai entregar um dom espiritual. Então ele tem vontade própria. O Espírito Santo, irmãos, pode ser entristecido. Os irmãos sabiam disso? Diga amém. Amém. Sabia. Lembra do texto de Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 30. Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aí eu lhe pergunto, irmãos, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, ele poderia ser entristecido? Ele poderia sentir tristeza? É claro que aqui é uma linguagem humana, para se tratar de um ser divino.
que nós não temos capacidade para poder compreender 100% na sua totalidade. Mas o Espírito Santo se entristece. Então ele é uma pessoa. Eu vou seguir, irmãos. Eu vou caminhar para não ficar tão extenso. Mas eu vou mostrar agora. O Espírito Santo, ele é divino. Ele é Deus. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e versículo de número 4. Disse então Pedro a Ananias. Eu acredito que os irmãos entendam que Atos 5 está se tratando daquela ocasião em que Ananias e Safira viram Barnabé vendendo um terreno e depositando a quantia nos pés dos apóstolos. Eles viram isso, acharam bonito, aí foram vender também um terreno. Só que eles reteram parte daquilo ali para tentar enganar. O problema deles não era que eles entregaram metade, o problema é que eles fizeram isso para aparecer e tentaram enganar os apóstolos para aparecer na frente de todo mundo como quem se estivesse dando ali uma grande quantia. Quando eles fizeram isso, aí Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. E ainda mais, continua dizendo, Pedro, continua dizendo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formasse esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Agora perceba, se ele disse antes, por que você mentiste ao Espírito Santo? No final ele vai dizer, não mentiste aos homens, mentistes a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é um ser divino. O Espírito Santo participa do ser de Deus. Ele é Deus na sua totalidade. Então, aqui mostra que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, se alguém bater na sua porta, irmãos, e dizer, não, o Espírito Santo, ele é só uma força, por isso que chama ele de vento, por isso chama ele de fogo, porque ele é só uma força. Não, irmãos, ali é símbolo da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa, o Espírito também é uma pessoa. E essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus é quem está com a igreja, irmãos. É ele que foi enviado do céu. É por isso que Atos capítulo 2 marca o início da igreja do Senhor Jesus Cristo, no derramamento do Espírito Santo, porque é ele quem está conosco todos os dias da nossa vida. É ele quem atua no meio da igreja, é ele quem distribui os dons, é ele quem convence o pecador, irmãos. Qualquer pessoa que for salva foi convencida pelo Espírito Santo de Deus. Não é a minha pregação, não é a maneira que eu falo, não é a sabedoria humana, é a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa para dizer salvo. Aleluia! Glória a Deus. O Espírito Santo possui os atributos divinos, ou seja, o que Deus tem, Deus aqui, o Pai ou o Filho, o Espírito também tem. E aqui eu vou resumir. Primeiro, eternidade. O Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, eu vou correr aqui, irmãos, que eu quero chegar na simbologia do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, os símbolos que mostram o que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra, os símbolos que a Bíblia apresenta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipresente. Lembra de Davi no Salmo? Para onde irei eu? Para fugir do teu Santo Espírito. Se eu me afundar nas águas, ele está lá. Se eu subir para cima, ele está. Para onde eu for, ele está. Então fala de onipresença. Salmo 13, 139. Salmo 139, versículo 7 até o versículo 10. Davi disse assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face?
Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu me jogar no céu, no mundo dos mortos, se a minha cama for lá, eis que tu ali estarás também. Se tomar nas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guardará, me guiará, e a tua destra me sustentará. Por quê? Porque ele está dizendo: para onde eu for, ele vai, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar, irmãos. Deus é quem tem esse atributo, e o Espírito Santo está mostrando aqui que ele também tem. Ele é onipotente, Lucas 1,35. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Então isso tudo que eu falei até agora mostra que eu não estou falando de qualquer ser, que eu não estou falando aqui de qualquer coisa, não é um vento, não é uma força, não, eu estou falando de uma pessoa da divindade, que tem a onipresença, que tem a onipotência, que tem todo o conhecimento, ele tem a onisciência, e que é o Espírito Santo de Deus. É dessa pessoa que eu estou falando. Agora, como a Bíblia revelou a ação do Espírito no meio do povo de Deus, como é que a Bíblia mostra a ação do Espírito Santo? Agora nós vamos falar sobre os símbolos que mostram o que o Espírito Santo veio fazer. Primeiro, eu vou falar aqui sobre alguns símbolos. Primeiro, aqueles que eu tinha falado: água, vento, fogo, óleo. Tudo isso é símbolo do Espírito Santo, e não é eu que estou inventando, a própria Bíblia vai dizer. E eu vou ler os textos aqui para os irmãos saberem, verem, e se alguém notar, melhor ainda, para quando chegar em casa, passar a ler e aguardar e estar preparado para responder da sua fé a qualquer pessoa que lhe perguntar. Aí você está pronto a contestar. Qualquer um que vir: não, isso aí é coisa de inventar. Aí você diz: não, está aqui na Bíblia, versículo tal aqui, está anotado aqui, versículo tal, aí está aqui, você mostra, para a pessoa saber que você não crê em qualquer coisa, não, irmão. Nós estamos respaldados pela palavra de Deus, está certo? Símbolos do Espírito Santo. Primeira coisa, fogo. Da onde é que eu tirei isso? Eu não disse que o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Ele é Deus ou não é? É. Aí lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora nós vamos entender por que é que a Bíblia usa o fogo como um símbolo do Espírito Santo. Porque o fogo como símbolo do Espírito Santo refere-se à sua operação para corrigir os nossos defeitos. Não somente isso, irmãos. Olha, o fogo ele purifica, o fogo ele clareia, o fogo ele aquece, o fogo amolece, ele vai amolecer algum determinado material e vai endurecer os materiais, está certo? Então tudo isso tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. Já pensou? Tudo isso tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por exemplo, continuando, mostrando que isso não é coisa da minha cabeça, é coisa da Bíblia. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo número 3, versículo de número 16, quando João Batista foi falar sobre o seu batismo e o batismo que Jesus iria fazer, ele disse: eu batizo com água, mas virá outro depois de mim, que os batizará com quê? Com Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é um batismo de fogo. Porque lá em Atos, capítulo de número 2, foram vistas sobre ele língua repartida como o quê? De fogo. E quem é que tinha descido ali? O Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus desceu? Por que ele é fogo? Porque o que é que o fogo faz com o ouro, irmão? O fogo purifica o ouro. O fogo tira as impurezas do ouro para ele ficar mais puro. O que é que isso mostra para nós? O Espírito Santo de Deus desceu como fogo na vida de cada crente para ele ser purificado. Porque nós estamos no estado de purificação a cada dia. Hoje, amanhã, mais santo que hoje. Hoje, mais santo que ontem. Por quê? Porque eu tenho um ser dentro de mim chamado Espírito Santo de Deus, e ele veio como fogo sobre a nossa vida para nos purificar. Glória a Deus por isso. Oh, glória! Grande Deus. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2. Quando o anjo do Senhor, quando o Senhor apareceu a Moisés, ele estava numa sarça ardente.
E o texto diz que a sarça queimava, mas não se consumia. Irmãos, se eu vou tratar aqui sobre fogo, é uma carrada de texto. Muitos textos. Elias subiu uma carruagem de fogo. Lá no jardim Deus colocou espada de fogo para proteger. Está entendendo? Se nós olharmos para o céu, para a presença de Deus, Isaías teve uma visão lá do céu. Os seres que ele viu eram serafins, né? Seres ardentes. Ele disse que um foi lá, tocou com a tenaz e pegou uma brasa. Aí eu lhe pergunto, a brasa é tirada de onde, irmão? De fogo. Tocou nos lábios de Isaías e fez o quê? Purificado fiquei dos meus pecados. Porque o fogo faz o quê? Purifica. Então o Espírito Santo, como fogo, ele purifica a minha vida, irmãos. E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a minha vida vai crescendo na purificação a cada dia, a cada momento, a cada instante. Eu vou avançando, como diz o texto lá de Provérbios, que nós somos como a luz da aurora. Nós vamos nascendo como o sol vem nascendo. A luz vem vindo, vem aumentando, aumentando até ser dia perfeito. Assim é o crente aqui na terra. Ele vai melhorando, melhorando, melhorando até ser dia perfeito. Deixa eu andar, né? O fogo purifica. O fogo purifica tanto que não é qualquer fogo que Deus aceita. O fogo que purifica é o fogo de Deus, irmãos. E a gente precisa ter cuidado com isso. Isso me veio agora. Nós precisamos ter cuidado com os fogos que estão aparecendo, tá entendendo? Tem coisa que parece, mas não é. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tem gente que parece que prega a Bíblia, mas não prega. Tem gente que parece que ensina a Bíblia, mas não ensina. Tem pessoas que até parecem crentes, mas não são. Por que é que eu estou dizendo isso? Lembra dos filhos de Arão? Nadab e Abiú, lá no livro de Levítico, o que é que eles fizeram? Pegaram lá o seu incensário, meteram incenso e tacaram fogo lá. Mas qual fogo? Deus tinha dito a eles para botar fogo e levar incenso para lá? Não. Por que quem era que tem que levar? Arão. Quando fosse no tempo deles, aí dá certo. Eles pegaram lá e levaram o fogo. Aí entraram lá na casa de Deus, lá na presença de Deus, achando que entraram de qualquer jeito lá. Quando eles entraram, o texto diz: e saiu fogo lá de dentro e consumiu os dois, matou os dois, porque levou fogo estranho para dentro da casa de Deus. E aí a gente tem que ter cuidado, porque fogo estranho mata, irmãos. Deixa eu andar, né? A gente tem que ter cuidado. Não é porque botou um ternozinho e se diz pregador que é pregador. Não é porque botou um ternozinho e se diz cantor que é cantor. A gente tem que saber, irmãos, que a gente coloca aqui, ó, para ensinar. Porque se ensinar heresia, aí você tem toda a autoridade para chegar aqui, irmãos, ó, pegar o microfone e dizer: irmãos, a Bíblia mostra de outra maneira. Não vai deixar o povo sair enganado, não, irmãos. Pode pegar o microfone e dizer, porque Deus nos deu autoridade para isso. Aleluia. A gente não pode deixar o povo sair enganado. O cara chegar aqui e pregar uma heresia do tamanho do mundo. A gente não, por ética, a gente vai deixar aqui para outro dia. No outro dia não tem ninguém. Todo mundo já saiu enganado, achando que a gente concordou com o que o cara disse. Não, irmãos, você vai lá com toda a educação e ensina. Pode deixar ele terminar de pregar, né? Aí você ensina lá: não, irmãos, a Bíblia mostra assim. Por quê? Porque fogo estranho mata. Então, nós é quem temos que eliminar fogo estranho dos nossos altares para não matar as pessoas. O fogo, como eu já disse, amolece. O fogo endurece. Então, vamos seguir. Eu quero continuar para não parar só nesse ponto, né? Que já eu quero terminar. Você tem que orar, né? O culto aqui termina de 9. De 9, né? Que pode ser que a gente terminasse antes aqui e eu pregando aqui. Vamos lá. Eu disse que o fogo ilumina, né? Eu disse que o fogo amolece e endurece, não foi?
Primeiramente, o fogo amolece a cera, sim ou não? Mas endurece o barro, sim ou não? Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele trabalha assim também na nossa vida. Ele endurece o barro. Quem é barro? Nós. Ele nos endurece. Para quê? Passar pelas provações da vida, irmão. Você acha que só quem passa por dificuldade é o irmão? Todos nós passamos, irmão. Todos nós passamos por crises espirituais, por dificuldade. Isso quer dizer que você não seja crente, não. Leia Daniel capítulo 6. O texto diz lá que Daniel era fiel. E por ele ser fiel, os homens tramaram lá para derrubar Daniel, porque ele se destacou dos homens que o rei Dário escolheu. E o texto continua dizendo que Daniel orava. Diga aí, o homem era fiel, o homem orava, o homem tinha comunhão com Deus. E terminou onde, irmão? Na cova dos leões. Por quê? Porque crente fiel passa por dificuldade também, irmãos. Crente fiel passa por problema, por doença, passa por luta, por provação, e sofre às vezes no meio da família. E aí tem quem para ajudar? O Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar outro. Essa palavra outro que Jesus falou, ele está dizendo, é outro com o mesmo poder, é outro com a mesma essência, é outro do mesmo jeito que eu sou. Se eu cuidei de vocês aqui, o outro vai vir e vai cuidar também, porque ele é Deus, então ele tem poder na sua mão para cuidar. Daniel foi parar na cova dos leões sendo fiel e orando a Deus. Só tem uma diferença: quem é fiel e quem ora a Deus, Deus não deixa passar a prova só. Quando o rei chegou de manhã e olhou: Daniel, dá-se o caso do Deus a quem você serve continuamente, poderia ter livrado do poder dos leões? Daniel vai lá e diz: vive, ó rei, o Deus a quem eu sirvo continuamente enviou seu anjo, tampou a boca do leão, e eu estou aqui vivo na glória do nome de Deus. Porque quem é fiel e quem ora a Deus, não deixa só. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O fogo, ele ilumina, irmãos. Salmo de número 78, versículo de número 14. De dia os guiou com a coluna de nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Lembra de Israel no deserto? De dia Deus manifestava a sua presença com a coluna de nuvem, de noite com a coluna de fogo, para iluminar os caminhos, afastar os animais selvagens, para guiar os servos do Senhor. Salmo de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quer ter claridade, irmãos? Palavra de Deus. O Espírito ilumina através da sua palavra, para nós andarmos no caminho. Irmãos, coisa ruim é escuridão, coisa ruim é trevas. Por quê? Na escuridão você não enxerga direito, sim ou não? Se apagar todas as luzes aqui agora, se faltasse energia em toda a Serra do Mel, irmãos, nós não enxergaríamos direito. Seria ruim de nós caminharmos. Se tivesse um obstáculo, nós poderíamos rolar numa cerca dessa, nós poderíamos topar numa pedra, porque a escuridão torna a nossa visão limitada. Aí Deus mostra que o Espírito dele, como fogo, ilumina. Para quê? Tanto para tirar as trevas das nossas vidas, como também para iluminar o caminho, para nós enxergarmos bem, enxergarmos a vontade de Deus, enxergar o que Deus quer, enxergar o caminho da salvação que é Jesus. Então o Espírito Santo age como um fogo na nossa vida, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo também age como o vento. O vento, ele é invisível, mas o vento existe ou não, irmãos? Existe. Você não vê, mas você sente ou não? Sim. Porque assim é o Espírito Santo na nossa vida. Nós não enxergamos, mas sentimos ele em nossa vida.
assim como o vento desse bate o vento em nós, nos refresca, tira o calor, o mormaço. O Espírito Santo de Deus também nos ajuda, tirando nós de dentro das fornalhas que passamos nessa vida. Ele traz um refrigério para a glória do nome do Senhor. Agora eu vou mostrar a você que a Bíblia mostra que o Espírito Santo é como um vento. João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A própria palavra Espírito no texto sagrado original é vento, é sopro. Então, pneuma, que é a palavra usada para Espírito, é vento, é sopro, é fôlego. E diz que Deus, lá no Gênesis, Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Deus trouxe vida a Adão quando ele soprou nas suas narinas. Só que Adão pecou e o seu pecado trouxe a morte. Quando Jesus veio e ressuscitou, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e o texto sagrado vai dizer que Jesus soprou o Espírito nos discípulos. João 20, 22. Havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito. Porque lá no Gênesis eles morreram porque pecaram. Depois de ter recebido o sopro de Deus, lá em João ele mostra que Jesus, depois que ressuscitou, reparou o erro que o homem tinha feito, e agora soprou o Espírito Santo na vida deles, para eles terem vida, e vida com abundância, vida e vida plena, irmãos, através da ação do Espírito de Deus. Aleluia. Alguém aqui consegue viver sem ar, irmãos? Sem comer você ainda consegue uns dias aí, viu, irmão? Não consigo, não. Agora sem ar, irmãos, ninguém consegue viver sem ar. Aleluia. Porque nós dependemos do ar. Está entendendo, irmão? Nós dependemos dele, do Espírito Santo. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ir atrás do Espírito Santo para ele se fazer presente em nossa vida de maneira abundante. Irmãos, eu vou ter que resumir aqui, que eu quero parar, para não cansar os irmãos. Mas o vento, irmãos, ele nos ajuda na alimentação, porque o vento ele espalha, irmãos, ele espalha o necessário para que as plantas possam fazerem a sua, o mesmo que as abelhas fazem. Ele pega o néctar lá e leva de uma flor para outra para ela poder dar o seu fruto. O vento também faz essa mesma ação. O vento, irmãos, ele é necessário para a vida. Ezequiel capítulo 37. Um vale de ossos secos. Mas quando Deus soprou o vento ali, que era o Espírito dele, eles se puseram em pé e ficaram em pé. Vou resumir. O vento, irmãos, é por causa do vento que vocês estão me ouvindo aqui agora. Vocês sabiam disso? O vento é quem leva as ondas sonoras até o seu ouvido. O som, ele caminha nas asas do vento. O som caminha no ar para poder chegar no nosso ouvido. Nós só escutamos uns aos outros porque o som ele caminha na frequência do vento. E isso é importante. Como é que eu posso ouvir Deus? Eu tenho que estar na frequência de Deus para me escutar a voz de Deus. E quem é que pode me deixar na frequência de Deus? O Espírito Santo de Deus. Ele age dessa maneira. Vou encerrar.
o Espírito Santo, um outro símbolo é a água. O outro símbolo é o óleo, como eu falei. A água está lá em João capítulo 7, versículo 37. Eu vou só dizer aqui, irmãos, para me encerrar. A água mata a sede, a água é importante para a vida e a água limpa, assim como o fogo então purifica o ouro, a água limpa também as impurezas. E existe texto na Bíblia que mostra que nós somos lavados pela regeneração da palavra de Deus. Então isso mostra também a ação do Espírito de Deus aplicando a palavra em nossa vida para nos purificar. A água, irmãos, a gente só tem, eu vou dizer isso aqui, irmãos, para me caminhar, para me encerrar. Nós temos que ter cuidado com a quantidade de água que nós temos, tá certo? O nosso reservatório de água. Porque se você olhar, se nós olharmos, H saiu com um odre. Só que pouco tempo depois a Bíblia já diz: consumida a água do odre. Faltou água. E ela se desesperou, porque faltou água, tá certo? Então, um odre é pouco demais. Existe também um poço, uma fonte, que aí, lá em João capítulo de número 4, Jesus tem um encontro ali com a samaritana, não é isso? Capítulo 4. E a samaritana diz, quando Jesus diz: eu tenho uma água que você beber, você não vai ter mais sede. Ela diz assim: pois me diga, porque eu venho aqui direto pegar água. A água do poço, ela é muita, só que você tem que vir pegar de instante em instante. Aí Jesus disse assim: se eu me der da água que eu estou falando, ela vai se fazer uma fonte a jorrar da sua vida para a vida eterna, porque é água em abundância, você não vai ter mais falta de água. E o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? É que o Espírito Santo, irmãos, é uma fonte inesgotável. Ele é Deus, irmãos. Ele não é limitado não, irmãos. Então, se nós conhecemos, se nós entendemos quem Ele é, e se nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter em abundância. Não estou falando aqui de dinheiro, irmão. Eu estou falando aqui das coisas espirituais, de fé, de força na caminhada. Eu não estou dizendo que você vai se cansar em algum momento, não. Você vai. A questão é que você vai se cansar, mas Ele vai estar lá do seu lado para te ajudar a caminhar mais um pouquinho. Por quê? Porque você conhece quem Ele é, entende quem Ele é, vive com Ele, anda com Ele, dorme e se levanta com Ele. Ele vai te ajudando nessa caminhada, irmãos. Aleluia. É tanta coisa aqui, irmãos. Vou parar. Preciso parar. Última coisa: o Espírito Santo como o óleo. Lembra lá no samaritano o que ele usou para botar nas feridas? Óleo. Lá em Zacarias diz que ele viu um castiçal. Irmão, todo mundo sabe o que é um castiçal, né? Todo mundo sabe o que é um castiçal? Castiçal é tipo Para uns é enfeite, outros usam para aquela. tipo um enfeite, exatamente. Os enfeites de luz, vamos dizer. Só que o castiçal que Zacarias falou, ele era alimentado. A nossa luz é elétrica, né? No tempo de Zacarias era com óleo. Aí Zacarias diz assim: eu vi um castiçal, que é um símbolo da igreja. Está lá em Apocalipse, né? Apocalipse diz que João disse: eu vi 7 castiçais de ouro. E depois ele vai dizer que os 7 castiçais eram as 7 igrejas da Ásia. Então o castiçal, ele é um símbolo da igreja. Só que Zacarias, no Antigo Testamento, ele viu um castiçal e ele disse assim: o castiçal tem uns canudos para cima, e esses canudos descia óleo de cima para alimentar o castiçal, para ele brilhar. Então o que é que o óleo faz? O óleo alimenta o castiçal para ele brilhar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para nós sermos o que? A luz do mundo, brilhar para o mundo e cumprir a vontade de Deus. Não só isso, o óleo também sara as feridas, como eu falei do bom samaritano. Ele usou lá o sangue
samaritano usou o óleo para sarar as feridas, ou melhor dizendo, o homem que foi o próximo do samaritano, ele usou o óleo para tratar as feridas daquele homem que tinha sofrido um ataque. Então o óleo ele sara as nossas feridas. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus é chamado de Consolador, aquele que está do lado, aquele que consola, aquele que ajuda. Irmãos, talvez ninguém consiga consolar alguém que está de luto, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer um conforto a qualquer pessoa e em qualquer situação, porque ele é o Consolador de Deus. É ele quem trata das nossas feridas. Quando se abre uma ferida, seja causada por algum irmão, seja causada por alguma situação, é só buscar a presença do Espírito Santo de Deus para ele tratar da ferida, nós ficarmos sarados e conviver uns com os outros para a glória do nome de Deus, irmãos. Então, espero que eu tenha ajudado os Aleluia. irmãos, pelo menos despertado a buscar entender quem é o Espírito Santo e buscá-lo, porque ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, ele é quem interpreta as nossas orações que nós nem sabemos como orar. Então busque a presença desse ser, Deus, chamado Espírito Santo, para nos ajudar na caminhada, que eu agradeço a Deus em nome